Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa aula. E hoje, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre técnicas de venda e técnicas de atendimento. Como melhorar o seu atendimento, como melhorar a sua performance como atendente e como vendedor. Para isso, a gente vai utilizar aqui um slide que eu preparei. E a gente tem que falar sobre as técnicas de venda, vai englobar várias partes, né? Do que depende a sua venda? Depende de você, depende do seu cliente e depende de toda a situação, do que ele precisa, né? Do produto em si, se você tem ou não. Então a gente vai começar a ver todos esses aspectos para que vocês consigam desempenhar um bom papel nessa função quando precisarem e se estiverem nesse papel. Vamos lá, então a gente sabe que como auxiliares de farmácia, pessoal, vocês podem trabalhar em áreas que vocês vão precisar vender ou ao menos fazer um atendimento aos seus clientes, né? Clientes ou pacientes. Por isso é muito importante que vocês aprendam como lidar com esse tipo de situação, porque vocês têm que agradar dois lados, tanto o seu cliente, que é a parte fundamental para você ter um bom rendimento na sua função, tanto quanto o seu empregador, né? O seu empregador vai exigir algumas coisas de você, ele deve exigir um certo tipo de atendimento específico, às vezes até você pode ter uma meta, né? São práticas um pouco comuns em drogarias, por exemplo, e essa área é um pouco mais específica para drogarias e farmácias de manipulação, mas vejam só, no caso de vocês não estarem trabalhando ou não ser o objetivo de vocês esses estabelecimentos, vocês ainda assim podem conseguir aplicar esses aprendizados, né, de trato, porque a gente vai falar muito de como tratar as pessoas, né? Qual é o jeito certo de tratar ou não. Então, para isso, eu espero que vocês consigam aproveitar todas essas dicas e os aprendizados dessa lição. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é uma venda bem-sucedida, né? A gente vai falar aqui em duas coisas, atendimento e venda. Primeiramente, a gente não pode esquecer que a gente está trabalhando no estabelecimento de saúde. Então, o nosso foco principal sempre tem que ser atender bem e atender o cliente para que ele tenha mais saúde. A venda, ela é uma consequência disso. E lógico, é um objetivo do estabelecimento comercial, porque ele depende das vendas para sobreviver. A gente não pode ser hipócrita e falar, não, a farmácia só devia se preocupar com a saúde. Não tem como, né? É uma loja como todas as outras, e só que ela tem, né, esses dois lados. Além de vender, ela também se preocupa com a saúde das pessoas. Então você tem que conseguir misturar esses dois mundos, né? Da venda e do atendimento para a pessoa ter mais saúde em uma coisa só. E não é muito difícil. Eu vou explicar bem para vocês como isso funciona. Um atendimento bem-sucedido é aquele em que o cliente ele entra na loja, ele tem uma boa experiência de compra durante todo o período em que ele está na loja, consegue o que ele quer e sai satisfeito. Muitas vezes, uma boa experiência até o cliente não consegue exatamente o que ele quer, mas ele consegue o que ele precisava, certo? Então, é esse o nosso objetivo principal, dar uma boa experiência para aquele cliente. Uma boa experiência não envolve só o nosso atendimento, envolve o visual da loja, por exemplo, se a loja está limpa, organizada, bem arrumada para receber o cliente, bem iluminada. Envolve o visual dos atendentes, né? Se eles estão todos uniformizados, se eles estão organizados, se eles não estão com uma postura, né, caída assim, ou fazendo qualquer coisa a não ser o trabalho, prestando atenção no que eles estão fazendo. E óbvio que também envolve o seu atendimento, a compra desse cliente. Se você faz uma boa venda, né, um bom atendimento, aquele cliente sai satisfeito, isso aumenta muito a possibilidade daquele cliente voltar. Porque eu não sei vocês, mas eu já tive muitas experiências de compra ruim. Por isso, sempre que eu atendo alguém, eu tento atender da melhor forma possível. Esse cliente que ele sai satisfeito, ele tende a voltar na sua próxima compra sempre que ele precisar de qualquer outra coisa.
ele sai com uma boa imagem, tanto daquela farmácia, ou daquela drogaria, ou daquele estabelecimento como um todo, e também do atendente, né? Dos atendentes que fizeram aquele atendimento para ele. Essa pessoa, ela se torna uma potencial propaganda da sua empresa, da empresa onde você trabalha. Então, ela pode sair e falar, nossa, quando você precisar de medicamento, compre em tal lugar, foi ótimo, fui lá, tive um atendimento excelente. Então, essa pessoa, ela vai falar positivamente da empresa para outras pessoas que provavelmente vão se tornar clientes também. A gente trabalha, quando a gente fala de vendas e de atendimentos, com os princípios básicos do marketing de serviços. Quais são esses princípios? Confiabilidade, ou seja, o cliente ele tem que entrar ali, ele tem que sentir confiança, tanto por parte da equipe quanto por parte do local, né? Não pode parecer um local clandestino, né? Não podem parecer pessoas sem estudo. As pessoas têm que passar segurança, precisão, informação sobre o produto. Então é importante que você saiba sobre o seu produto, né? Para que você consiga passar todas essas informações para esse cliente. Também a gente trabalha com um outro tópico, um outro princípio, que é a convicção. Você precisa ser convicto do que você está falando. Isso não quer dizer que você vai falar qualquer coisa que você não saiba com certeza. Não. Você tem que falar só o que você realmente sabe. Mas se caso você não souber, busque o farmacêutico, busque um colega que trabalha mais tempo que pode ter essa informação para dar para o cliente um embasamento, né? Algo que é real, que você tem convicção, que o cliente vai se sentir seguro em comprar aquilo, vai falar, bom, eu tenho informação suficiente para comprar esse produto e tá tudo bem. E fatores tangíveis, né, que eu comentei um pouquinho anterior, no tópico anterior, sobre o layout, que como a loja se apresenta, né? Como tudo está organizado nessa loja. Os equipamentos que vocês utilizam também limpos, também organizados. E a aparência, né? Tanto das pessoas que estão trabalhando ali, se estão uniformizadas, se estão com aspecto higiênico, né? Nós trabalhamos com saúde, a gente precisa estar sempre aparentando saúde e bem-estar. Então, a gente precisa ter esse cuidado, tanto quanto com a loja. A loja está limpa, a loja está organizada, isso é muito importante. Agora vamos falar um pouquinho sobre o cliente. O cliente tem expectativas, e isso é normal. Você também, quando você é cliente, quando você vai a uma loja, você tem expectativas. Às vezes, essas expectativas são muito claras na nossa cabeça, a gente sabe exatamente o que a gente quer. Às vezes, essas expectativas não são tão claras assim, e às vezes a gente tem até essas expectativas no subconsciente. Elas não são palpáveis na nossa mente, mas elas estão ali no nosso subconsciente. Quais são algumas dessas expectativas que aparecem em quase todos os clientes? Orientação sobre o produto. Então, você quer saber sobre aquele produto, né? Saindo um pouco da área da saúde, vamos supor que você vai comprar uma máquina de lavar, sei lá. Você quer informação, né? Se ela é boa, quanto de sabão que eu vou ter que usar, quanto de água ela gasta, como que instala. O vendedor tem que saber isso para te falar. Mesma coisa você. Se você estiver numa drogaria ou numa farmácia, você tem que saber sobre o seu produto. Você tem que entender o que é aquilo ali. O que você está vendendo para aquele paciente, para aquele cliente. Lógico, isso você vai adquirindo com o tempo, mas no seu tempo ocioso já é uma boa prática começar a entender mais sobre os produtos que você vende. Então você fica mais ali na seção da perfumaria, começa a dar uma olhada, né? Qual que é a diferença entre os esmaltes? Qual que é a diferença entre os removedores de esmalte? Ah, tem os absorventes. Qual que é a diferença dos absorventes? Onde que fica com aba? Onde que fica sem aba? Deixa eu entender como é que funciona para ter um atendimento rápido e de confiança para o meu cliente. Confiança e credibilidade. Você tem que, como a gente comentou, aparentar confiança. Confie em você. Vocês estão estudando, vocês vão adquirir mais conhecimento com o tempo de trabalho na carreira. Por isso, vocês precisam ter confiança em vocês para passar essa credibilidade para o seu cliente, né? É muito ruim você ser atendido por alguma pessoa que parece que fica em dúvida, que não sabe exatamente te explicar o que você quer. Você fala, essa pessoa não entende, eu preciso de alguém que me atenda melhor.
Atenção aos detalhes. É muito importante que a gente se atente aos detalhes. Então, detalhes pequenos, como, por exemplo, a organização da loja, como eu comentei, um sorriso, né? Um olá, bom dia. Às vezes a simpatia faz muita diferença e é um detalhe, é uma coisa tão simples que a gente pode fazer é, com muita facilidade, né? É só a gente se treinar para isso. Saber falar e saber ouvir, isso aqui é extremamente importante. Vocês precisam treinar o jeito de falar de vocês. Conforme vocês forem trabalhando com o público, isso vai ficando mais fácil, fiquem tranquilos. Mas é importante que vocês não tenham vergonha, né? O cliente chegou na loja, vão atrás dele, olá, tudo bem? Posso te ajudar? Esse é assim, deem um sorriso, né? Não atendam um cliente sério. Oi, bom dia. Pois não. Não façam isso, sejam simpáticos, né? Mostrem que vocês estão com energia e disposição para atender aquele cliente. E em contrapartida, quando o cliente precisar falar, porque ele vai precisar falar, ele precisa demonstrar qual que é a necessidade dele. Que se quietem, né? Se calem e ouçam com atenção esse cliente. Ouçam para vocês entenderem do que ele realmente precisa, para conseguir atender a necessidade dele da melhor forma possível. E o cliente quer ser bem quisto e ser bem tratado. Ou seja, eu não quero chegar numa loja e parecer que eu estou atrapalhando a conversa dos atendentes. Por isso, não estou dizendo que vocês não podem conversar trabalhando, mas tem cliente na loja? Não fica conversando, né? Atenção do cliente agora. Não tem cliente na loja, vocês estão ali só trabalhando, não tem ninguém, tudo bem, conversa, bate um papo. É muito bom fazer amizade no trabalho. Mas o cliente, ele precisa ser atenção total. O cliente chegou, ele tem que se sentir bem-vindo, ele tem que se sentir bem tratado, por isso a gente tem que usar de muita simpatia com eles. A gente continua essa parte dos clientes na próxima parte da nossa aula. Até já já!